Amém? Queridos, e algo tem me deixado muito feliz a cada vez que eu venho aqui, né? Esse ano eu vim em março, vim em agosto, estamos aqui agora novamente. E é uma alegria muito grande ver tudo aquilo que o Senhor tem feito através da Alcance Goiânia, através de você, através daquilo que você tem se disposto nas mãos do Senhor a fazer. É o crescimento da igreja, tudo que está acontecendo, isso é um motivo de muita alegria para nós. E eu imagino que se para mim é essa alegria, eu imagino como que não é para o Senhor. A alegria que é para o Senhor, ver tudo aquilo que Deus tem feito em vocês, por vocês e através de vocês. Mas a gente sabe que quando a igreja começa a crescer, desafios novos começam a surgir. Quando a igreja ainda é um grupo pequeno, né, tem alguns desafios, sempre temos desafios, mas à medida que a igreja cresce, maiores desafios surgem. Essa semana o Deigma estava lá em Morro Beach, onde nós começamos a célula, e estava com um grupo já de 30 pessoas, e é uma alegria para nós. Na semana que vem vai ser nossa primeira comunhão com os irmãos lá, e estamos crendo que vai dar mais pessoas do que isso. E estamos com alguns desafios, mas quando o grupo agora é pequeno, é aquela coisa onde todo mundo quer ficar junto, aquele cuidado. E a gente não tem alguns cuidados que quando a igreja começa a crescer, nós precisamos ter. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, que é sobre a importância da unidade do corpo de Cristo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. A cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Queridos, algo que é muito interessante na Bíblia é que sempre o Senhor, Ele ensina de uma maneira para que todos entendessem de forma clara. A gente vê Ele falando sobre agricultura, Ele falando sobre o pastoreio, porque era algo da época. E aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo está dando uma orientação para a igreja de Corinto. E ele está explicando como deve ser o funcionamento do corpo de Cristo, explicando como é o funcionamento do nosso corpo. Por quê?
Porque todos nós temos um corpo, amém? Todos nós somos um corpo. Então, se eu tenho um corpo, eu sei como funciona o corpo. E o apóstolo Paulo está aqui ensinando como nós devemos nos comportar como corpo de Cristo, dando o exemplo e dando o modelo do corpo. E o que nós podemos entender com isso? O nosso corpo ele é formado de membros, ele é formado de órgãos. E o melhor de tudo isso, irmãos, é porque, por mais importante que um órgão seja, como, por exemplo, o nosso coração. Nosso coração é um membro muito importante, você concorda? Que nós precisamos do nosso coração. Mas se o meu coração disser, não quero mais habitar no seu corpo, agora eu serei um coração solitário. Ele tem vida própria? Ele não tem vida. E isso é a beleza do corpo. Que por mais importante que um membro seja, por mais especial que um membro seja, ele não é nada se ele não tiver num corpo. Ele não funciona se não tiver num corpo. Os meus dedos só têm um bom funcionamento porque ele tem a minha mão, porque ele está conectado no meu braço, que está conectado ao meu corpo e que tem um direcionamento do meu cérebro para funcionar. É uma ligação, é uma função que cada um tem, mas que depende um do outro. Sabe, queridos, e muitas vezes nós, como corpo de Cristo, nós queremos dizer, não, eu sou um corpo, que eu não preciso de nenhum outro membro. Eu sou um membro que eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, olha os meus dons, olha os meus talentos, olha o que eu faço, olha o que eu tenho, olha quem eu sou. Você acha que eu preciso de alguém? E muitas vezes nós entramos num estágio de achar que nós somos melhores, que nós somos autossuficientes, que sozinhos somos melhores. Vocês já ouviram essa frase? Porque às vezes as pessoas dizem, sozinho eu sou melhor. Mas eu quero dizer que como corpo de Cristo, sozinho nós não funcionamos. Como corpo de Cristo, quando eu decido ser um membro solto, eu não funciono. Nós nunca veremos, em nome de Jesus, nunca veremos mesmo, uma perna entrando por aquela porta e vindo pelo corredor, se assentando aqui para assistir um culto. Uma perna sozinha, ela não consegue vir. Mas um corpo, a gente entra, todos nós somos um corpo. Sabe, queridos, e por que nós achamos que o corpo de Cristo é diferente? Por que muitas vezes nós achamos que nós não precisamos uns dos outros? Por que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que somos autossuficientes e que eu sozinho me basta, eu me basto. Eu me basto. Sabe, queridos, e nós precisamos ter muito cuidado quando nós entramos neste lugar. Porque quando nós entramos neste lugar de uma autossuficiência, quando nós entramos neste lugar de achar que nós não precisamos uns dos outros, quando nós entramos neste lugar de achar que eu, por mim mesmo, eu consigo fazer tudo aquilo que o Senhor me chamou, provavelmente eu estou perdendo o foco. E provavelmente eu estou perdendo o rumo. Porque se eu disser para minha mão, eu não gosto de você, e eu cortar a minha mão, o que vai acontecer com a minha mão daqui poucas horas? Minha mão seca, minha mão morre. Porque ela só tem vida porque ela está conectada ao corpo. A minha mão só tem vida porque ela está conectada a um corpo. Sabe, queridos, e mesmo quando eu tenho um órgão que eu não gosto em mim, que eu tenho parte do meu corpo que eu não gosto em mim, como, por exemplo, o meu dedinho do pé. Não gosto, mas ele está aqui. E é ele que dá equilíbrio ao meu corpo. Por mais que eu ache ele horrível, feio, mas ele dá equilíbrio ao meu corpo. E agora confessa para mim, no corpo de Cristo, você tem um dedinho? Todos nós temos um dedinho, irmãos. E por que nós não cortamos esse dedinho, mas nós queremos cortar esse dedinho? Por que não excluímos esse dedinho, por pior que ele seja, por mais feio que ele seja, mas aquele dedinho que só bate nos móveis, na quina dos cantos dos móveis, que só faz doer o corpo, esse eu prefiro cortar. Se nós vimos pela Bíblia que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos corpo. Nós temos um cabeça, amém, irmãos? Nós temos um cabeça, mas nós somos corpo. E nós não podemos achar que nós vamos servir ao Senhor na individualidade.
na minha autossuficiência, sem precisar de alguém. Eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Sabe, irmãos, e eu creio que o que o Senhor tem feito através dessa casa é só o começo de muito que Ele ainda quer fazer. E nós precisamos entender a força da unidade. Porque quando nós entendemos isso, que nós somos um corpo, quando nós entendemos isso da força do funcionamento do corpo, e nós buscamos isso no Senhor, aí sim nós vamos mais longe. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis 11. Gênesis 11, a partir do verso 1, um texto tão conhecido. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, não poderá impedir o que planejam fazer. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Queridos, o próprio Deus, o próprio Senhor, ao ver um povo unido, no mesmo propósito, Ele falou: se esse povo continuar, eles vão conseguir o que eles querem. Agora, esse povo estava construindo uma torre para benefício próprio. Eles estavam construindo uma torre para engrandecer o próprio nome. Em nenhum momento eles estavam fazendo aquilo para o nome do Senhor. Não havia neles uma orientação do Senhor, não havia uma direção da palavra de Deus, mas o próprio Deus falou: esse povo, eles vão conseguir o que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles têm uma só linguagem e eles têm um só propósito. Agora eu fico pensando, se nós, como corpo de Cristo, se nós entendemos essa força e essa verdade, que como corpo de Cristo, que temos o Espírito Santo, que temos a palavra de Deus a nosso favor, que temos Deus, todas as práticas espirituais a nosso favor, quando nós nos unimos, onde não chegaremos. E é por isso que o diabo trabalha tanto para dividir o corpo de Cristo. É por isso que ele trabalha tanto para dividir o corpo, porque ele sabe a força que o corpo tem quando está em unidade, no mesmo propósito, numa mesma linguagem, numa mesma visão. Sabe, queridos, eu não estou aqui falando de sermos todos iguais, como marionetes, como robozinhos feitos em escala. Isso é a beleza da unidade, é sermos diferentes, é sermos totalmente diferentes, personalidades diferentes. Maneira de pensar muitas vezes em alguma forma de ser diferente, famílias diferentes, só de ser homem e mulher já é diferente, porém, com o mesmo propósito, com a mesma linguagem, sabendo que nós estamos aqui não para competição, sabendo que nós estamos aqui não para discórdia, mas sabendo que nós estamos aqui como corpo, que nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus na terra. E quando nós temos essa visão, quando nós entendemos o nosso propósito, que nós estamos aqui porque nós temos algo a fazer para o Senhor, irmãos, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Mas hoje em dia nós temos vivido que é muito mais fácil. Vai viver sua vida que eu vou viver a minha, do que acertar as nossas diferenças. Por que casamento hoje em dia é descartável, irmão? Por quê? Porque quando eu me deparo com a diferença do meu cônjuge, ao invés de sentar, acertar, ir para a cruz quem precisa ir para a cruz, pedir perdão quem precisa pedir perdão, o que é mais fácil? Vai viver sua vida que eu vou viver a minha. Por que muitos pais e filhos têm se separado? Porque é melhor cada um viver a sua vida, porque eu não quero mais viver essa diferença com você. Sabe, irmãos, e não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para viver um só propósito, uma só linguagem, sabendo que o que nos espera é o céu. Sabendo que o que nos espera é o Senhor.
E que quando nós entendemos essa verdade, que nós não estamos aqui divididos, o grupinho A, o grupinho B ou o grupinho C, mas que nós somos um corpo. Eu não posso dizer para minha perna direita, vai para cá e essa aqui vai para cá. Não vai. Por quê? Porque o meu corpo funciona bem quando todo o meu corpo está funcionando em comum acordo. Esse é o funcionamento do meu corpo. E por que como corpo de Cristo nós não queremos viver essas verdades? De viver um só propósito, de viver uma só visão, de perdoar, de amar, de andar a segunda milha. E eu quero deixar aqui com você alguns procedimentos que como cristãos, que como corpo de Cristo, nós precisamos entender e nós precisamos praticar. Abra sua Bíblia em Gênesis 9, a partir do verso 20. Gênesis 9, a partir do verso 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender como corpo de Cristo e que nós temos que viver e praticar é cobrir a nudez do nosso irmão. A Clícis falou lá no púlpito que nós temos que cobrir o pecado do irmão. Foi isso que eu falei, irmãos? Eu não falei sobre cobrir pecado. Pecado, a Bíblia nos ensina. Se o seu irmão pecar contra ti, vá até ele, exorte ele, ensina ele. Se você ganhar seu irmão, ótimo. Se não, leva outro. Se não, traz para a igreja. Pecado é assim que trata. Mas muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldades, têm problemas, e elas precisam ter aonde recorrer. E muitas vezes os irmãos não têm a liberdade de abrir, porque sabe que muitas vezes nós não vamos ficar com a linguinha atrás dos dentes. Nós precisamos ser pessoas a quem os outros podem confiar. Nós precisamos ser corpo que cobre a falha do irmão, que cobre a nudez do irmão. Nós precisamos ser pessoas que os outros podem chegar até nós e contar o que está passando, e contar e se abrir e vai ficar conosco. Irmãos, o que a gente mais ouve são pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com liderança, porque foi lá, abriu um problema, abriu uma situação e logo, logo a coisa estava divulgada na igreja. E logo, logo todos sabiam o que tinha acontecido com o irmãozinho e com a irmãzinha. Nós precisamos aprender a cobrir as fraquezas uns dos outros, a nudez uns dos outros em oração. E muitas vezes nós ainda damos uns de espiritual. Sabe, às vezes assim, sou espiritual. Eu chego no Eliezer e falo, Eliezer, eu vou te contar uma coisa do Eduardo, mas é para você me ajudar em oração. Que orar o quê, irmãos? E eu lá quero que o Eliezer me ajude em oração. Eu quero é fazer fofoca. Eu quero é expor aquilo que o Eduardo confiou a mim. Eu prefiro expor a fraqueza do Eduardo do que amar o Eduardo, cobrir o Eduardo. E como corpo de Cristo, nós precisamos aprender a cobrir uns aos outros. Ou você acha que você não tem falha, é só o irmão que tem falha? Ou eu acho que eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Que eu sou boa demais e que eu não tenho falha e que eu não tenho pecado, então eu tenho o direito de expor a fraqueza do meu irmão. Eu tenho o direito de expor o que o meu irmão fez, porque afinal de contas eu não peco, eu não erro. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender e a entender que como corpo de Cristo, nós temos que cobrir uns aos outros. Quando chegar alguém falando de outro irmão para você, fale, irmãos, vamos resolver essa situação? Vamos lá descobrir o quanto isso é verdade? Vamos descobrir. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que quando não tem lenha, o fogo apaga. Sabe por que tem fofoca? Porque nós damos ouvido para quem está vindo trazer a fofoca. Sabe por que muitas vezes uma pessoa cai na língua da igreja? Porque um começa a ouvir. E é bom. Nossa, que bom ouvir falar do irmão. Sabe, irmãos, isso não é ser corpo. Isso não é viver em unidade.
nós precisamos tirar a lenha. Porque quando eu tiro a lenha, o fogo apaga. Quando alguém vem falar de outro para você, você fala, queridos, vamos orar por esse irmão? Ou vamos chegar nele agora e vamos dizer o que está acontecendo? Vamos lá saber se realmente está acontecendo isso? Mas o que é melhor? É melhor divulgar a notícia? É melhor falar mal um do outro? É melhor guardar o irmão dentro do coração? É melhor ter rancor uns dos outros do que acertar as diferenças, do que cobrir o irmão? Mas como corpo de Cristo, irmãos, como corpo de Cristo, que vive em unidade, que entende a unidade. Imagina aquele filho. Noé estava certo, irmãos? Noé agiu corretamente na atitude dele? Não, ele não agiu. O que aconteceu com Noé? A arca parou, eles desceram, cessou-se ali o dilúvio, ele planta uma vinha, e a Bíblia fala que ele embriaga-se daquela vinha, e fica nu na tenda. Ele não tinha o direito de estar daquele jeito. Mas me responde se às vezes nós não fazemos o mesmo. Nós não nos embriagamos com as bênçãos que o Senhor nos dá. A gente ora, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro, eu não vou faltar mais nenhum culto o dia que o Senhor me der um carro. Aí Ele me dá o carro, aí é que eu não vou no culto mesmo, porque aí todo domingo eu estou viajando no carro. Sabe o que ele diz? Embriagar com a vinha, isso não é correto. Muitas vezes nós nos embriagamos com a bênção, e foi o que Noé fez. Ele não tinha o direito de ter se embriagado. Ele não tinha o direito de estar nu na tenda. Porém, não deu ao filho dele o direito de expor a nudez do pai. Enquanto Cã chegou lá e foi contar para os dois irmãos, papai está nu na tenda. Ó, bebeu todas e está lá, ó. Sem roupa na tenda. A Bíblia fala que sem Jafé. Irmãos, eles entraram de costas. Com nos ombros, para cobrir a nudez do pai, para não ver a nudez do pai. Ah, irmãos, isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. É quando você vê um irmão, a nudez do seu irmão exposta. Quando eu falo de nudez, eu estou falando de fraqueza. Eu estou falando das dificuldades que muitas vezes nós temos. Quando nós temos esse comportamento de ir lá e de cobrir a fraqueza do irmão, aí sim nós estamos mostrando Cristo. Nós estamos amando, nós estamos suportando, nós estamos sendo de fato corpo de Cristo. Segunda atitude que nós precisamos ter uns para com os outros, quando somos corpo de Cristo, é nos alegrar com a conquista do irmão. Oh, irmãos! Abre em Gênesis 37, verso 3. Gênesis 37, verso 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Queridos, a Bíblia nos orienta que nós temos que chorar com os que choram e sorrir com os que estão sorrindo. Agora fala para a verdade. Chorar com os que choram é fácil demais, irmãos. Ainda mais aqueles que choram até com a inauguração do supermercado. A hora que você vê o irmão chorando, você chora junto, você compadece, dói, você entristece. Mas a hora que o irmão troca de carro e compra o carro que você queria, irmão, você fica quase que possesso. Porque você vai para o Senhor se sentindo o injustiçado. Senhor, por que o irmão e não eu? Por que o Senhor abençoou o Washington com esse dom? Eu teria muito mais performance aqui em cima do que o Washington. E o Senhor foi dar o dom para o Washington. Sabe, queridos, nós não sabemos nos alegrar com aquilo que o nosso irmão conquista. Nós não sabemos nos alegrar com aquilo que o nosso irmão é. Isso não é ser corpo de Cristo. Porque quando a minha mão está doente e ela recupera, todo o meu corpo fica feliz. Quando eu faço a minha unha e ela fica linda e maravilhosa, todo o meu corpo fica feliz. E por que quando o meu irmão conquista algo, gera em mim aquela inveja, aquele ciúme? Por que o meu irmão tem e eu não tenho?
Ah, então quer dizer que a célula dele está crescendo mais do que a minha? Não, eu preciso dar um jeito, porque isso é inadmissível. A minha é melhor do que a dele, então a minha tem que crescer mais do que a dele. Sabe, irmãos, e é uma coisa que vai puxando outra. Porque quando eu não me alegro com a conquista da irmã Simone, logo eu começo a ter ciúmes dela. Eu começo a ter inveja dela. E aí eu começo a ser insatisfeito com o que eu tenho. Porque nada do que eu recebo está bom. Porque eu quero é o que ela tem. Eu quero é a bênção que ela recebeu. E aí eu começo a ficar insatisfeita com o que eu tenho. E aí eu começo a ser ingrata. Porque nada que Deus derrama sobre mim tá bom. Porque afinal de contas não era aquilo que eu queria. Eu quero é o que a Yara tem. O da Yara é muito melhor. A Yara fala melhor do que eu. A Yara tem muito... Eu não quero, não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu tamanho. Eu não gosto de nada do que eu tenho. E aí eu começo a nutrir uma insatisfação, uma murmuração dentro de mim. Por quê? Porque nada está bom. Aí você sabe aquela pessoa que vai ficando amarga? Que você vai conversar com a pessoa, nada está bom? Nada está bom. Por quê? Porque ela se tornou uma ingrata. Porque ela não sabe ser satisfeita com o que ela tem. Porque afinal de contas ela sempre quer o que o outro tem e não o que ela tem. Sabe, irmãos, e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. No Senhor, entendendo que nós somos um corpo. E que quando a Alcirlene recebe, eu recebo. Quando Deus faz algo para a vida dela, é todo o corpo que vai receber. Quando uma unção é depositada sobre ela, todos nós receberemos. E quando eu me alegro com o que ela tem, eu recebo aquilo da bênção que ela recebeu. Mas muitas vezes nós vamos deixando no nosso meio ciúmes, invejas, conversinhas, de querer o que o outro tem, de desejar o que o outro tem. E nós precisamos cortar isso, irmãos. Nós precisamos tirar a lenha, porque quando eu tiro a lenha, o fogo apaga. Quando eu tiro a lenha, o fogo apaga. Não aceite que o seu ouvido seja um lugar de murmuração e de fofoca de outras pessoas. Não aceite nutrir no seu coração a ingratidão e a insatisfação por não se alegrar com seu irmão. A terceira coisa que nós precisamos aprender como corpo de Cristo. 1 Samuel 24, a partir do verso 1. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com amor. 1 Samuel 24, a partir do verso 1. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engede. Então, Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul então entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi, com muito cuidado, e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Porém, Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Mas eu não sei você, mas para mim, Saul aqui já tinha perdido a unção há muito tempo. Ele já não era mais o ungido do Senhor. Agora que fala que ele juntou-se os melhores homens que ele tinha, o exército dele, e saiu para acabar com quem? Com Davi. Um cara que era inocente, que não devia nada, e Saul estava ali para matá-lo. Saul vai assim, irmãos, olha a conspiração. Fala que a gente não ia falar, foi Deus que fez isso. Saul dá uma dorzinha de barriga e entra logo na caverna que Davi está. Irmãos, é de Deus demais, a gente tinha até sapateado. Foi Deus que me mandou o inimigo para eu matar. E ainda tinha lá os soldados lá de Davi, falou: foi Deus que te entregou seu inimigo. Oh, glória a Deus.
Vai lá e vinga daquele que fez mal para você. Desse que está te procurando para matar, mata ele. E ainda é espiritual ainda. Foi Deus que proporcionou. Não foi não, irmãos. Não foi não. Porque o próprio Jesus foi como ovelha muda para o matadouro. Em momento nenhum ele se levantou para se defender. Ele poderia muito bem ter dito, Senhor, manda fogo do céu, queima todo mundo aqui. Mas ele não fez. E como corpo de Cristo, muitas vezes nós achamos que nós temos o direito de nos defender. Que nós temos o direito de falar uns dos outros. Afinal de contas, falaram de mim, eu posso falar também. Afinal de contas, levantaram contra mim, eu posso me levantar contra também. Sabe, queridos, e não é para isso que o Senhor nos chama. Não é isso que o Senhor nos chama. Porque se você tem que se defender para alguma pessoa, é porque normalmente aquela pessoa não te conhece. Porque os que te conhecem, você não precisa se defender. E os que você tem que se defender, eles vão continuar falando, porque não vai adiantar. Porque se está falando de você, é porque eles querem falar de você. E não cabe a nós nos levantar em defesa, em justiça própria. Davi falou, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele cortou a ponta do manto, irmãos. Se fosse eu, irmãos, tinha cortado era a cabeça. Porque, afinal de contas, é a oportunidade. Davi já tinha sido ungido rei. Deus já tinha rejeitado Saul. Davi poderia pensar, é o meu momento, é a minha hora, deixa eu resolver esse problema, assumir esse trono logo, assumir o lugar que é meu por direito, acabar com isso logo, vai lá, mata Saul, pronto, resolvido. Resolvido para quem? Resolvido em qual aspecto? No aspecto natural. Resolvido aqui, não para com o Senhor. Davi olha aquela situação, era a chance que ele tinha, mas ele fala, eu não tenho o direito de me levantar contra o ungido do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que essa pessoa que está, quando você entende que essa pessoa que está sentada do seu lado é um ungido do Senhor, você vai pensar muito bem antes de você denegrir a imagem dela. Nós vamos pensar muito bem antes de falar mal uns dos outros. Como eu falei domingo passado, o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Esse termo significa que nós somos uma figura representativa de Cristo. Essa pessoa que está do seu lado, o seu irmão, sabe o seu dedinho? Lembra do dedinho? Sabe o seu dedinho aqui do corpo? Ele é a figura representativa de Cristo. Ah, mas ele não está sendo, Clis. Problema dele, irmãos. Mas no momento que você se levanta contra ele, quando você decide denegrir a imagem dele, quem não está sendo a figura representativa de Cristo é você. Sou eu. Quando eu me levanto contra alguém, sou eu que não estou representando Cristo. E nós precisamos entender que quando nós nos levantamos uns contra os outros, nós estamos levantando contra a imagem do Senhor. Davi não se defendeu, Davi tinha o direito. Davi poderia, por direito, ter dito, gente, acaba logo com Saul, acaba com essa perseguição, acaba com esse problema, eu vou lá, assumo o trono, resolvo minha vida e está resolvido. Mas ele falou, quem sou eu? Que direito eu tenho de me levantar contra o ungido do Senhor? Ah, queridos, isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Mas um ponto que nós precisamos entender, que nós não temos que desfazer do nosso irmão. Abre 2 Samuel, capítulo 15. Segunda Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade ele vinha.
a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o, beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Irmãos, que espírito maligno do capeta. Aliás, nós podemos comparar o que Absalão fez, o que o próprio Lúcifer fez. Eu imagino ele lá no céu, tramando porque ele já ia se rebelar contra Deus. E ele chegava num anjo aqui, chegava no outro anjo ali, chegava no outro. Não, mas se você estivesse debaixo da minha liderança, eu já tinha te honrado muito tempo. Vamos comigo. E foi dessa forma que Satanás levou 1/3 dos anjos. Quem era Absalão, irmãos? Absalão era filho de Davi. Absalão estava revoltado com Davi. Houve, desculpa a palavra, uma desgraça na família. Um irmão estupra a irmã. Para vingar-se da irmã, o outro irmão mata, que foi Absalão, que foi lá e matou. Foge para não ser morto. Davi ignora o filho, manda chamar o filho de novo, mas não vai visitá-lo mais. Não procura ele mais, não acerta com ele mais. Houve um erro geral ali de Davi, de toda aquela situação. Mas o que Absalão fez? Absalão foi para a porta da cidade. E todos os que vinham, porque as cidades vizinhas, os povos vinham para trazer as suas causas, causas legítimas. Vinham para trazer as suas causas perante o rei. Mas quando as pessoas estavam se aproximando para falar com Davi, Absalão já estava lá esperando, com aquela voz doce, suave. Meu querido, você está aqui, não foi cuidado ainda? Você já percebeu isso? Aquela pessoa assim, Absalão é aquele, mas o seu líder de célula não está cuidando de você? Oh, meu querido, se eu fosse o seu líder, eu cuidaria. Foi isso que Absalão fez. O rei não está zelando por você. Se eu fosse o rei de Israel, eu cuidaria de você. Se eu fosse o rei de Israel, eu julgaria a sua causa. Mas que pena, né? Que o seu rei é Davi. E Davi não faz por você. Davi não se importa com você. Mesmo, irmão, já tem 10 anos que você está aqui na Alcance. E você ainda não faz nada aqui. Irmão, coitado de você. Sabe, irmãos, espírito de Absalão, espírito de divisão. Fuja de ser um Absalão. E fuja de quem você perceber que é Absalão. Porque esse é um espírito demoníaco. Espírito de divisão é um espírito demoníaco. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para competição. Nós não estamos aqui para mostrar quem é melhor do que o outro. Nós estamos aqui como corpo. E como corpo, se eu sou uma líder e a minha célula está indo muito bem, e eu vejo um irmão que a célula dele talvez não está indo muito bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me achegar até ele e falar: irmão, deixa eu te ajudar. Olha, o Senhor tem me dado estratégias. A minha célula tem crescido. Eu estou aqui para te ajudar. Aí precisa haver no outro líder a humildade de dizer: sim, eu não sei fazer, você me ajuda? Isso é corpo, irmãos. Não é competição, não é disputa. Qualquer nível de relacionamento é assim. Por que muitas vezes os casamentos hoje entram em crise? Porque cada um quer mostrar quem é que tem mais força. Quem é que está certo? Eu estou certo. Não, eu que estou certo. Eu que estou certo. E nós muitas vezes entramos em vãs discussões. Quem está certo, quem que não está certo. Quem que está fazendo o melhor, quem que não está fazendo. Se eu estou sendo cuidado aqui na igreja, se eu não estou sendo. Se estão cuidando de mim, se não estão. Se estão me dando um microfone, se não estão me dando. Se estão me dando um lugar, se não estão. Se estão reconhecendo o dom que eu tenho, se não estão reconhecendo
conhecendo, se tem isso ou se tem aquilo. Sabe, irmãos, e nós entramos nessas vãs discussões. E nós nos esquecemos que o corpo é aquele que ajuda um ao outro. Que o corpo é aquele que estende a mão por outro. Mas muitas vezes nós nos chamamos de corpo de Cristo, mas nós aplaudimos quando o nosso irmão cai. Porque afinal de contas, se o meu irmão caiu, aquilo... Eu falei, Jorge. Eu te avisei. Tá vendo? Sabe, nós nos alegramos muitas vezes com a queda do irmão. Da cela do irmão não está dando certo. Porque afinal de contas, eu prefiro provar que eu que estava certo do que ajudar o irmão a dar certo. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós nutrimos no nosso coração um espírito de Absalão. Por que Absalão não chegou lá, não quebrou aquela porta? Rei, eu estou aqui e eu quero falar contigo. Você é o meu pai, você é meu rei, e nós não podemos ficar do jeito que nós estamos mais. Mas o que Absalão preferiu? Absalão preferiu ir lá para a porta, causar divisão no reino. E foi isso que ele fez. Causou uma divisão no reino. Mas me responde uma coisa, como é que foi o reinado de Absalão, irmãos? Como é que foi o reinado de Absalão, você sabe? Não teve. Reinou um pouco, usurpou o trono do pai. Ficou por um tempo ali. Logo Deus agiu. Logo Deus fez, porque Deus não tem prazer no espírito de rebeldia, no espírito de divisão. E até hoje, nós falamos de Davi. Até hoje, quando Deus recusou as atitudes de Salomão e falou, olha, eu não vou dar continuidade a você, mas eu vou fazer por amor ao seu pai, Davi. Houve uma divisão do reino, Jeroboão com Roboão. 12 tribos ficou com Jeroboão, que não tinha nada a ver com a linhagem de Salomão, mas 2 tribos permaneceu com Roboão, por amor a quem? A Davi. Nunca mais na Bíblia se fala de Absalão. Nunca mais se ouviu falar de Absalão, mas de Davi estava sempre falando. Sabe, queridos, e quando nós entendemos isso, nós somos um corpo. Nós somos um. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos acertar as nossas diferenças. Nós precisamos cobrir uns aos outros. Nós precisamos apagar o fogo da fofoca. Quando nós entendermos isso, irmãos, e nós tivermos um só linguagem, um só propósito. Irmãos, não tem diabo que nos pare. Não tem inferno que nos pare. Nada poderá impedir. E logo, irmãos, vai ser um culto, 2, 3 cultos. Aí talvez você fala, mas está aí eles de novo, preocupado com o número. Estamos mesmo, irmãos. Nós somos uma igreja que se preocupa com número, sim. Sabe por quê? Porque uma pessoa aqui, que ama Jesus, salva, é uma a menos no inferno, irmãos. É uma a menos no inferno. Então nós estamos preocupados com o número, sim. Não porque para satisfazer o nosso ego e dizer nós estamos com tantas pessoas. Mas não, porque uma pessoa a mais aqui é uma a menos no inferno. E sabe quando é que nós vamos trazer pessoas para cá, irmãos? Para o Senhor? Quando formos um. Quando de fato tivermos uma só propósito, uma só visão. Um só alvo, entendendo que nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus nessa cidade, neste lugar. Agora, nós queremos números, nós queremos essa igreja cheia, nós queremos um culto, 2 cultos, 3, quem sabe 4, oh glórias. Até termos nosso lugar, um lugar maior. Mas nós também queremos pessoas que amam Jesus, que amam o Senhor, que vivem para o Senhor. Agora, como é que nós vamos viver isso? Sendo um só corpo. Sendo um só. Pessoas maduras que sabem tratar as suas diferenças. Pessoas maduras que sabem perdoar. Pessoas maduras que sabem andar a segunda milha. Que sabem interromper quando a fofoca levanta. Em 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto. E olha o que ele faz, irmãos. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico. Imagina o desespero que Paulo não estava. Ele usou o nome do Senhor Jesus Cristo e ainda falou, eu suplico. Falou, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês
que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Sabe, queridos, e eu quero agora nessa voz dizer: alcance Goiânia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu suplico que haja unidade no meio de vós. Que em nome de Jesus, que haja unidade no meio de vós. Que nada causa divisão no meio de vós. Foi isso que o apóstolo Paulo fez em Corinto. Em Filipenses 2, a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cuide dessa pessoa que está do seu lado. Não cuide apenas dos seus interesses. Não se preocupe apenas com aquilo que é seu. Se preocupe uns com os outros. Se preocupe com essa pessoa. Se preocupe com aquele irmão mais fraco. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que para uma discussão acabar, uma pessoa tem que ser mais madura do que a outra, e eu assumo a posição de ser a pessoa mais madura, a hora que a briga chega em mim, ela acaba. A hora que a fofoca chega em mim, ela acaba. A hora que a discussão seja em mim, porque eu já decidi, eu sou a madura. Já pensou se todos nós decidirmos isso? Se todos nós decidirmos a cuidar, não somente dos nossos próprios interesses. E o texto termina, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus, irmãos? Que sendo Deus, se esvaziou em forma de Deus e se tornou servo. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós somos salvos. E é por isso que nós temos um céu que nos espera. E é por isso que nós vamos para a eternidade. Porque foi isso que Jesus decidiu fazer por nós. E o que a Bíblia nos orienta é, cuide uns dos outros. Cuide dessa pessoa que está do seu lado. Ame essa pessoa que está do seu lado. Ajude uns aos outros. Sem competição, sem disputa, porque não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos um só corpo. Nós estamos aqui para sermos um só povo, com uma mesma visão, com o mesmo propósito. E qual que é o nosso propósito, irmãos? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu amo ao Senhor. E depois, amar o meu próximo como a mim mesmo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Vamos orar? Vamos ficar de pé?